Quero convidar você a abrir lá em Eclesiastes, capítulo 3, dos versos de 1 a 11. Eclesiastes 3, de 1 a 11, enquanto você abre, quero relembrar dois momentos que a gente está vivendo na igreja. Primeiro, são os 21 dias de oração, que estamos aí como igreja participando, começou hoje. Via WhatsApp, a gente começou isso lá no auge da pandemia, deu certo, foi bom, tivemos muitas respostas de oração. Então, todo dia, até o dia 27 de novembro, nós vamos ter às 19 horas um momento de oração e nos domingos às 17h30 por causa do culto. Então você até às 18h40, de segunda a sábado, você manda seus pedidos, agradecimentos lá no grupo, e depois alguém vai estar orando. Tem uma escala de alguns irmãos que estão orando. E um outro momento que nós estamos vivendo é a campanha da nossa ampliação do prédio. Eu já falei com os irmãos que está dando angústia ver os irmãos para lá de fora. A gente quer fechar a igreja ali na varanda, ampliar até ali para todo mundo ficar dentro da igreja, não ficar mais lá fora. E a gente quer ver se ainda esse mês, já conversamos com o pedreiro, ele está meio atolado de serviço, mas queremos tentar começar esse ano. A gente também vai fazer mutirão, e estamos aí na campanha. A gente está fazendo a campanha para arrecadação, irmãos, por etapas. Nós já vencemos 2, acredito que hoje a gente já vence a 3ª etapa, já queremos lançar a outra. Então participe, ore, contribua. Abriu lá Eclesiastes, capítulo 3, de 1 a 11, ligou sua Bíblia lá. Se você o fez, quero convidar então você a fechar os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos ouvir ainda mais a Tua voz. O Senhor já falou conosco e falou muito claro através dos louvores, a Tua manifestação aqui no nosso meio. E queremos agora ouvir o Senhor através da Tua palavra. Por isso, Senhor, fale conosco, revele a Tua vontade e que saiamos daqui diferentes, transformados pela Tua palavra. E melhor ainda, Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. É assim como oro, é assim que agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto bem conhecido. Eclesiastes 3, de 1 a 11, que diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar, tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Tempo. E pensando em tempo, parece que tudo é para ontem, né? Parece que a gente não tem mais tempo para nada. Porém, tempo é um dos itens mais caros que nós temos. Tempo, ainda que seja o único bem, a única coisa que nós temos igual. Você já parou para pensar que a única coisa que nós temos igual é o tempo? O tempo, ele não é como, por exemplo, a distribuição de renda, né? Eu vou pedir para desligar ou diminuir um desses ventiladores por causa do barulho que faz no microfone. Só diminuir.
Só o povo torra aqui dentro. Distribuição de renda, a gente vê a desigualdade dessa distribuição. Dizem que nós temos como distribuição de renda no mundo, onde 90% da renda está na mão, 50% da renda mundial está na mão de 2% da população mundial. E o restante dos 50% está na mão dos outros 98%. E dentro desses 98% a gente sabe que tem gente que não tem nada. Então quando a gente pensa em renda financeira, a gente percebe uma desigualdade. O tempo não. Você não vai ver na mão dos ricos, dos bilionários, mais tempo. A gente não vê lá nas estimativas que o bilionário tem 20 horas do dia, enquanto os demais têm 4 horas do dia. Não, a gente tem tempo igual. 24 horas. Alguém aqui tem menos de 24 horas no dia? 7 dias a semana. Todo mundo tem 7 dias. Todo mundo tem 365 dias do ano, ou 366 quando é bissexto. O tempo é a única coisa que é igual para todo mundo. Porém, é um bem muito delicado. Tempo, ainda que tenhamos as 24 horas, ainda que tenhamos os 8 dias pela semana, os 7 dias, né, já estou criando mais um, os 7 dias na semana, é muito delicado. Tempo é algo que não volta. O tempo, ele é delicado, talvez mais que uma porcelana. Obrigado, irmão. Porque uma porcelana, dependendo do jeito que ela quebrar, você ainda restaura, você cola. Vai ficar marquinha, mas você ainda consegue colar e pelo menos deixar lá na estante. O tempo, quando ele é desperdiçado, não tem como restaurá-lo. O tempo, quando a gente se perde nele, ou quando a gente perde o tempo, não tem como voltar atrás. Não tem como você dizer, eu vou consertar o que eu fiz ontem. Tem como você fazer isso? Voltar ontem e consertar o que você fez? Não tem. Se você perdeu algo no ontem, no passado, não tem como voltar. O que passou, passou. E infelizmente nós vemos muitas pessoas que ficam mentalmente cansadas, depressivas por causa do ontem. Vivem no ontem, vivem no passado. Mas irmãos, não tem como consertar o que passou. Por isso ele é delicado. Pessoas que acabam realmente depressivas por causa de excesso de ontem, excesso do passado, e não conseguem se desconectar de lá. Não conseguem avançar. 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Passou. O passado a gente não muda, mas o passado, ainda que eu não mude, eu posso ressignificar o que aconteceu no passado no hoje. Eu posso começar a mudar a minha vida no hoje. Mas ele também é delicado, o tempo, porque há um outro problema, que é o futuro. O futuro não existe ainda. Ou existe? Você já viu o amanhã? Eu sei o que passou ontem, mas eu não vi o amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 5 segundos. Você está acompanhando aí a infelicidade no nosso Brasil, da morte da cantora... Fugiu o nome. Marília Mendonça. Estava indo para um show em Minas, se não me falha a memória. Sua terra, Cléria. Feliz. 5.000 pessoas. Mas ela não chegou. O futuro, eu não tenho controle sobre ele. Eu não sei o que vai acontecer no futuro. E existem pessoas que, por causa desse futuro que ainda não aconteceu, que ainda não existe na realidade, que vivem um excesso de futuro, e a gente chama excesso de futuro de ansiedade. Se angustiam por algo que ainda não veio. Se angustiam por algo que ainda não existe. Eu ainda não estou lá. Ainda não cheguei.
O tempo, ele é delicado, justamente porque a gente vive ou no passado, ou no futuro, e esquece de viver o agora. Se há um momento do tempo que eu posso viver e presentificar, é justamente o agora. É o agora que eu consigo ver algo, é o agora que eu consigo pensar em algo. É no agora que eu consigo tentar mudar a minha vida por causa de um passado que não foi bom e planejar o meu futuro querendo que seja melhor. E nesse planejar eu não vou ficar ali ansioso, me angustiando, mas esperar. Quando chegar, aí sim. Já planejei, já sei o que eu vou fazer. E se assim Deus quiser, eu vou vivenciar esse futuro. Tem um texto sobre futuro que a gente conhece, a gente recita, a gente sabe de cor praticamente, que é Mateus 6,34. Na Bíblia Viva diz assim: portanto não fiquem preocupados com o dia de amanhã. O que é dia de amanhã? Futuro. Deus cuidará do dia de amanhã para vocês. Ou seja, Deus já está lá no amanhã. Ele é o único que sabe o que vai acontecer amanhã, porque Ele está lá. Ele sabe o melhor para você no amanhã. E aí Ele vai dizer que já é suficiente a preocupação de cada dia. Ou seja, já basta a preocupação do agora. Na tradução da Bíblia a Mensagem, esse mesmo texto diz assim: preste atenção apenas no que Deus está fazendo agora. E não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com a situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. E sobre esse agora que o autor de Eclesiastes está dizendo para nós sobre o tempo. Que há tempo para tudo. Porém, a gente não vive o agora. O verso 1 de Eclesiastes diz: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu. O tempo presente, o agora, esse exato momento é que você pode começar a fazer mudanças na sua vida. Você pode começar a pensar em alguma coisa. Tem uma estátua, que agora eu não vou lembrar bem, na mitologia, que ela tem 3 faces. E quando me foi apresentado essa estátua, a gente via 2 só. Quando o professor falou que tem 3, a gente perguntou, cadê a terceira? Porque a gente vê 2. Aí ele disse, essa que vocês veem, uma é passado e outra é futuro. E é que a gente não vê o presente. A gente falou, mas é o presente que eu estou? Eu falei, pois é. Mas a gente não vê porque a gente fica tão preocupado com o passado, tão preocupado com o futuro, que a gente não vê o agora. A gente não experimenta o agora. Porque a nossa cabeça sempre está lá na frente. Ou está lá atrás. E o autor de Eclesiastes, Salomão, vai nos chamar a atenção para esse agora. E ele começa dizendo, olha, contemple a vida. Aprenda a contemplar a vida, a observar a vida, a observar o belo, a olhar aquilo que está à sua volta, a olhar a família. Eclesiastes está falando aí, nesses 11 versículos, de fatos que acontecem na nossa vida. Ele está dizendo coisas do nosso dia a dia. Ele fala de plantação. Se fosse no dia de hoje, ele fala sobre o ir trabalhar, o ir dar aula, o ir estudar. Há tempo para tudo isso. Ele diz de coisas comuns à humanidade. Que por vezes, nessa nossa correria, a gente não aproveita nada dessa vida. A gente não tira tempo para nós. Nos dias de folga, a gente não descansa, a gente arruma mais trabalho. Inclusive, tem um ditado popular, não sei se você conhece, enquanto se descansa, carrega a pedra. Olha que ditado mais esquisito, gente. Enquanto se descansa, carrega a pedra. Ou seja, porque a gente não para, a gente não contempla. Esse dia eu saí para andar de bicicleta, e faz tempo, tadinha, ela está lá empoeirada de novo.
E aí quando a gente anda de bicicleta não é igual de carro, a gente anda um pouco mais tranquilo, a gente olha um pouco mais. E eu vi aqui próximo tanta beleza. E eu pensei, por que eu não vi isso aqui ainda? Passo aqui todo dia. Lógico, a gente passa na correria de carro, naquela preocupação, a gente vindo para cá, né, Mário? Quase que atropelei um rapaz de bicicleta que desceu igual um louco na minha frente. Aí a gente já pede licença ao Espírito Santo para pensar umas bobagens. Porque a gente fica nessa frenesia, a gente não vê o que está do nosso lado, a gente não contempla o belo, porque a gente está numa geração do imediato, do não parar, não descansar, da falta de paciência. É muita correria, tudo é para ontem. A gente não tem paciência para esperar ali um alimento gostoso, feito com capricho. Porque se o almoço já passa de meia hora, a gente já começa a ficar incomodado. Fizeram uma pesquisa que as pessoas não conseguem ficar o tempo de um semáforo sem pegar no celular. É o semáforo fechar, já pega no celular. Para fazer alguma coisa, mandar uma mail. Olha que é proibido, mas manda. A gente não consegue ficar 17 segundos ouvindo alguém, porque a gente já começa a pensar na resposta que vai dar para a pessoa. A gente não tem mais paciência para nada. Para brincar. A gente vira adulto, a gente para de brincar. Alguns irmãos já sabem, eu já tenho dificuldade com brincar, porque eu não tive uma infância que brincava. Fui começar a aprender a brincar depois da adolescência. Mas a gente não tem mais tempo para isso. Hoje a gente tem tanta coisa que nos ajuda a economizar tempo, mas a gente vive sem tempo. No passado, talvez as irmãs com mais experiência vão lembrar disso, como que se lavava a roupa? Era no tanque. Passava-se horas lavando a roupa da semana. Na tábua, né, irmã? Né, ali, ó. Os braços. Hoje tem máquina. Você joga lá, ela faz tudo sozinho, já sai quase que seca a roupa. E detalhe, não sei se você sabe, mas inventaram uma máquina que dobra a roupa. Só falta isso, mas daqui a pouco inventa também a maquininha que já vai no guarda-roupa e guarda para você. Tem um robozinho que varre a sua casa, você já viu? Ele fica lá varrendo a sua casa o dia todo, não reclama, não cobra nada. E a gente continua sem tempo. Comidas que ficam prontas em questão de 5 minutos. E a gente continua sem tempo, porque a gente usa mal o nosso tempo. A gente usa muito mal. E por usar mal o nosso tempo, a gente vai perdendo o sentido da nossa vida. Uma das nossas maiores lutas com relação ao tempo é a gente ficar se questionando quando que eu devo então agir, como que eu devo fazer. A gente precisa, para responder isso, estar atento ao presente. O que Deus está fazendo à nossa volta, o que Deus está fazendo ao nosso redor, a gente precisa então aprender a nos planejar. Como que você vai estar daqui a 5 anos? Você já parou para pensar nisso? Como vai ser a sua vida daqui a 5 anos? O que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? Quem sabe fazendo uma faculdade, ou se formando em uma faculdade, comprando uma casa, trocando de carro, fazendo uma viagem. Para você chegar ainda que o futuro, 5 anos eu não sei, não vou estar lá e não existe ainda, mas eu tenho que planejar isso agora, eu tenho que vivenciar isso agora. O Eclesiastes está dizendo o seguinte, tem tempo para tudo, e a gente não está aproveitando esse tempo, esses momentos que Deus criou para nós. A primeira coisa que ele nos ensina é aprenda a contemplar a vida. Irmãos, a vida passa muito rápido. Ontem, eu tinha 20 anos. Parece que foi ontem que estava lá no altar esperando a Paula. E já se passaram 24 anos, mas foi ontem. Chovia naquele 1º de fevereiro,
para variar. Igreja cheia, a gente preocupado porque fiquei quase 2 horas esperando. Não foi culpa dela, ela chegou junto comigo, quase que a gente se encontra na escada da igreja. Mas parece que foi ontem. Parece que foi ontem quando a gente pensou assim, vamos ter um filho? E aí a gente começou a se planejar, tem que fazer um quarto, né? Porque a casa só tinha um quarto, tinha que fazer outro. E hoje o mais novo tem 15. Mas parece que foi ontem. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui nessa igreja. Dia 1º de agosto de 2009. Parece que foi ontem. E já se vão 12 anos. Contemple-o agora. Porque a vida passa muito rápido. Contemple as pessoas que você ama. Valoriza. Porque passa rápido. A 5ª mensagem dessa série eu vou falar sobre morte. A gente fala pouco sobre isso. Então espere até lá, daqui a 2 domingos. Aproveite esses momentos com as pessoas que você tem, porque o Eclesiastes vai dizer, olha, vocês não têm controle de nada. Nada na vida tem nosso controle. O verso 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E ele vai dizendo algumas coisas aí que até a gente pode achar que tem controle. Por exemplo, um agricultor, ele planta. Ele tem controle sobre a semente ali, em colocar na terra, preparar a terra, abrir lá o buraquinho para colocar a terra. Hoje, na nossa tecnologia, manusear a máquina que planta, que colhe. Só que ele não tem controle no crescimento. Ele não tem controle nesse desenvolvimento dessa semente, se ela vai realmente germinar, se vai ter fruto. Não tem controle no tempo, será que vai chover, será que não vai chover, será que vai ter geada. Ele não tem controle nem nas questões financeiras, será que vai dar lucro, será que não vai dar. A gente não tem controle, a gente pode até plantar, mas será que vai colher? A gente não tem controle sobre nada na nossa vida. A gente até acha que tem, nem sobre os planos do futuro a gente tem controle. A gente até planeja, mas a resposta vem do Senhor. Se a gente não tem controle sobre nada, então por que às vezes a gente fica tão ansioso, tão depressivo, tão angustiado? Porque a gente não confiou ainda de verdade naquele que tem o controle sobre a nossa vida. Porque ele tem sim desejos, a gente já ouviu falar sobre isso aqui, de nos ver felizes. Ele tem sim vontade de ver os nossos desejos sendo realizados. Ele quer cumprir todos os propósitos dos nossos desejos, mas ele diz também no Salmo 37, coloque sobre ele a vossa confiança. É sobre Deus que a gente tem que colocar a nossa confiança. Porque quando a gente deixa Deus ausente desses planos, desses projetos, a gente fica a nossa própria mercê. E como a gente não tem controle, aí vem as faltas de sentido na nossa vida. Aí vem os vazios na nossa vida. E aí a gente acha que tudo é para ontem. Porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Em 2 Pedro 3, 8 e 9 diz, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000. E 1000 anos, como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quem aqui tem 1000 anos para viver? Não temos. E aí Pedro diz, olha, um dia para Deus é como 1000. Aí a gente pensa, mas não tem esse tempo todo para esperar. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, olha, Deus não está no mesmo ritmo de tempo que a gente. Deus está no Kairos. O Kairos é atemporal, é fora do tempo. Não é um tempo nosso. Porque Deus não tem tempo, Deus é eterno. Para Ele não tem ontem e não tem amanhã, é sempre hoje. Como eu citei o nosso casamento, para Deus, Ele está lá, há 24 anos atrás, da Igreja Batista Central de Teresópolis.
Ele está lá. Mas ele está também em 1º de fevereiro de 2022. 2022, eu me perdi com essa pandemia. 2022. Temos planos para o ano que vem. Não sei se a gente vai conseguir, mas temos. Mas ele está lá. Para ele, 1º de fevereiro de 2022 e 1º de fevereiro de 97 é a mesma coisa. Ele está nos dois ao mesmo tempo. Eu não. Não estou. Lembro de pouquíssimos detalhes daquele dia. Na verdade, eu lembro só da noiva, que era o mais importante para mim. Padrinhos, tem uns 4 que eu lembro. Deus lembra de todos. Porque ele está no tempo Kairos. Um tempo fora do tempo. Nós estamos num tempo chamado Cronos. É um tempo limitado. É um tempo que é delimitado, que é o tempo das 24 horas, dos 7 dias da semana. É um tempo que tem começo e fim. É um tempo que começou no dia em que o médico disse lá para os seus pais, é um menino, é uma menina. É o tempo que começou no dia em que falaram para sua mãe, você está grávida. Teve um começo e vai ter um fim. Lembra da ilustração que eu sempre uso quando falo desse tempo? Das lápides. Tem o dia que nasceu e o dia que morreu. E lá tem lá um espaçozinho, simbolizado ali por estrelinhas, por tracinhos. Esse espaço é onde eu decido alguma coisa. Esse espaço é onde eu vivo. Ainda que eu não tenha controle também total nesse espaço, mas é ali que eu participo. Por isso, o autor de Eclesiastes vai dizer que debaixo do céu, ou seja, Deus está nos céus, e debaixo desses céus, Ele tem o controle de tudo. Ele está controlando tudo. Tudo está nas suas mãos. E nós confiamos nele. Então temos a certeza daquilo que Ele tem para nós é o melhor. E ainda que dentro desse processo venha coisas boas ou ruins, Ele sabe, Ele conhece. E precisamos confiar nele. O Eclesiastes 5,2 diz, não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra, por isso fale pouco. O autor de Eclesiastes 5 está dizendo o seguinte, olha, você não sabe o que está falando, você não sabe o que vai acontecer, então espera, viva o momento, Deus é soberano, tudo tem o seu tempo determinado, ele diz no verso 1 do capítulo 3, tudo tem o tempo determinado. Irmãos, Deus é pontual, nós é que achamos que Deus atrasou, Ele é pontual. A nossa sociedade diz que Deus deixou o mundo à sua própria vontade. Não, Ele continua o mesmo Deus, cuidando e amando esse mundo. Tudo continua dentro dos seus propósitos. É a gente que muitas vezes esquece do que está na palavra. Se nós entendemos que tudo está nas mãos dele, que tudo tem o seu... tem o controle dele, nós vamos começar a entender melhor a vontade dele para as nossas vidas. E a vontade maior dele para nós é a eternidade. E é essa eternidade que precisa dar o significado, o sentido da nossa vida nesse tempo em que vivemos. Eclesiastes 11 diz, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Irmãos, é incrível. Mas todo ser humano, não precisa estar na igreja, ele tem um desejo por algo sagrado. Por uma religiosidade, por estar envolvido com alguma coisa. Às vezes ele pode chamar essa coisa não de religiosidade, não de espiritualidade, mas ele se envolve em alguma coisa para preenchê-lo, preencher o vazio dele. E esse vazio, nós já estudamos isso lá na segunda mensagem,
Esse vazio é o vazio de Deus, que o Eclesiastes diz que ele colocou no nosso coração um anseio por a eternidade. E aonde que está isso? Aonde que Salomão tirou isso para a vida dele e escrever aqui no Eclesiastes? Lembrando-se de Gênesis. Gênesis 2, 16, 17 diz que o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que dela comer, certamente você morrerá. Espera aí. Se Deus está dizendo para Adão e para Eva que se eles comerem vão morrer, então antes de comer eles não morriam. Isso dá a entender, olhando para o texto bíblico, que a raça humana, ou seja, você e eu, não fomos feitos para morrer. Então como é que ia ser esse mundo, pastor? Que se a gente não morresse? Não sei. Não dá para saber. Porque o pecado entrou. E aí o apóstolo Paulo, ele vai firmar isso ainda dizendo em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O que é salário? Essa semana é a semana da maioria aqui receber salário. Salário é o benefício. Não é bem benefício porque você trabalhou para isso. Mas é aquilo que você recebe por um trabalho. O salário do pecado. Recebemos a morte como salário do pecado porque foi aquilo que nós plantamos justamente por causa do pecado. É a consequência. Salário é a consequência de um trabalho. A morte é a consequência da nossa rebelião contra Deus. Então, olhando tanto Romanos 6 quanto Gênesis 2, nos dá a entender que nós não nascemos para morrer. A morte nos é estranha. Não vou falar muito sobre isso, porque a gente vai ter uma mensagem sobre morte, mas é algo que nos assusta. É algo que tira o nosso sono, que nos preocupa. A gente pode até dizer, eu não tenho medo de morrer. Que a gente sabe para onde vai. Mas talvez na hora que ela chegar e chamar a senha, a gente já começa a se preocupar. Porque é estranho para nós. Porque Deus colocou no nosso coração esse desejo de eternidade, de viver. Irmãos, tem coisa melhor do que viver. Viver é bom. E se você acha que não é, então reveja como é a sua vida, e que talvez esse tempo que você está vivendo não está sendo bem aproveitado, não está sendo valorizado por você e não pelos outros. Porque viver é uma dádiva de Deus. Tamanha dádiva que ele disse, façamos o homem, vamos colocar a mão no barro, vou fazer o homem. E soprou dele mesmo em nós o fôlego da vida. O desejo da eternidade queima no nosso coração, na nossa vida. E é justamente esse vazio que a eternidade causa que nós precisamos preencher, e nós preenchemos em Cristo Jesus, que venceu a morte. Por isso nós temos a certeza hoje da eternidade em Cristo. Porque Ele está em nós. Ele nos preenche. É Ele que olha e diz, olha, eu estou preenchendo você. O eco da eternidade que estava dentro de você, preenchido através de mim. E Ele está aqui hoje. Nós vivemos nesse universo sujeito ao tempo. Mas vai chegar um dia em que esse abismo entre a nossa mortalidade e a eternidade e o futuro vai ser vencido, vai ser diminuído, que é quando Jesus voltar para nos levar. Por isso, queima em nós esse desejo pela eternidade. E vai chegar um tempo, irmãos, que nós vamos vivenciar a eternidade. Mas como Eclesiastes diz, há tempo para tudo. E enquanto estamos aqui, ainda que venha aquela vontade de tudo é para ontem. Eu sempre brinco com a Paula, por que Jesus não voltou ontem, né? Por que já não voltou?
Porque a gente tem esse desejo, tudo é para ontem, até a volta de Jesus tinha que ser ontem. Mas tudo tem um tempo. E o seu tempo agora é adorá-lo. O seu tempo agora é voltar o seu coração para Ele. O seu tempo agora é deixar que Ele seja Senhor da sua vida. O seu tempo agora é valorizar aquilo que Ele tem dado para você. O mau uso do tempo tira de nós o sentido da vida. O mau uso do tempo nos traz depressão, nos traz ansiedade, nos traz todos esses males que a gente conhece hoje. Mas a gente precisa contemplar a vida, contemplar o belo, contemplar a ação do Senhor em nós, em nossas vidas. E melhor, saber que Ele está aqui hoje. E quer preencher o teu coração e o vazio que você sente. Eu queria orar com você e convidar você a pedir mesmo a Deus, Senhor, me ajuda a organizar o meu tempo. Acho que esse é o nosso maior desafio como humanos, é organizar o tempo. Porque nós temos 24 horas. Teoricamente dormimos 8. Alguns privilegiados dormem 8. Trabalhamos de 8 a 10 horas. E ainda sobra um tempo. Mas agora, nesse tempo, agora, presente, eu quero convidar você a levar a tua mente, o teu pensamento a Deus. E se você ainda não deixou que Ele preencha o teu coração com a eternidade através de Cristo Jesus, faça isso agora. Deixa Ele ser Senhor da sua vida. Porque Ele colocou em você o desejo pela eternidade. Vamos orar? Deus, o Senhor sabe, Pai, da nossa correria. O Senhor sabe, ó Deus, das nossas angústias. Angústias com o futuro, Senhor. Justamente porque o futuro é muito incerto. A gente se preocupa quando olhamos para o futuro, com a política, com as questões financeiras, com o emprego, a educação, com a nossa saúde. Mas, Senhor, a gente não pode mudar nada nesse sentido. Porque não estamos no futuro. Mas nós confiamos no Senhor que está. O Senhor está lá amanhã, no amanhã. O Senhor está daqui a 10 anos. O Senhor está. E como diz Mateus 6, quando nós chegarmos lá, o Senhor estará conosco. Por isso, Pai, preparem os nossos corações no agora. Para aprendermos a viver o agora. A desfrutar do agora. Pois como Salomão escreveu, há um tempo para tudo. E desse tudo, às vezes, não aproveitamos nada, porque não estamos no agora. Pai, às vezes encontramos pessoas que estão tão presas no ontem, no passado, depressivas, angustiadas com aquilo que aconteceu. Mas não posso fazer nada lá atrás também, já passou. Mas, Senhor, eu sei que o Teu Espírito Santo transforma as nossas vidas angustiadas, depressivas, e nos traz uma novidade de vida no agora. Por isso, Senhor, visite, Pai, em nome de Jesus, esse querido, essa querida irmã, irmão, esse que nos ouve, que está tão preso no passado, que vivencia o agora com o Senhor, e abra os olhos para esse agora, e agora, Senhor, receba do Senhor a novidade de vida, para que experimente o melhor do Senhor agora, e tenha sim um futuro melhor, planejando-se para esse futuro. Pai, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, nos abençoe agora que vamos, Senhor, celebrar a ceia, um memorial daquilo que o Senhor fez lá atrás.
a morte e ressurreição de Jesus, que aconteceu no passado, mas que muda o nosso agora, que nos muda para melhores, que nos mudou de pecadores destinados ao inferno, de pecadores que estavam afastados da tua glória, para filhos e filhas que participam da tua herança. Por isso, Pai, visite cada coração agora, desses que vão participar desse memorial. Que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Que agora, Senhor, cada irmão e irmã confesse os seus pecados diante do Senhor. Pecados que aconteceram, mas o Senhor está interessado no agora. O Senhor se interessa pela nossa decisão nesse momento. Por isso, Senhor, distribua o teu perdão, que está ao alcance de todos nós. Assim que eu oro, Pai, tendo a certeza que o Senhor está mudando agora a vida dos teus filhos e filhas. É assim que eu oro e agradeço. Amém e amém.